Que a paz e a esperança do Cristo paire sobre os nossos corações, para que nesta hora de reflexão, quando aqui seremos brindados pela verve do nosso companheiro André, quando vem nos falar desta obra magnífica que pauta o caminho de todos nós que intentamos aprender, transformar, vivenciar do Evangelho de Jesus, multiplicando tudo aquilo que nós vamos amealhando através do conhecimento da doutrina espírita. Doutrina essa que nos faz perceber de onde viemos, para onde estamos indo, qual o compromisso que nós temos para com a nossa própria estrada. Então, com muita alegria que a Comunhão Espírita de Brasília abre as suas portas na noite de hoje para lhe receber, André, desejando-lhe uma estadia agradável em nossa casa e que a partir deste momento, tudo aquilo que você trouxer a lume através da emanação que vem de mais alto, possa calar fundo em nossos corações, ensejando-nos como ensejou a ti, quando inspirado produziu esta obra, para que todos nós também tenhamos um ensejo da busca do eu íntimo, do reconhecimento da nossa realidade e assim pautarmos o nosso caminho com mais segurança, com mais coragem, como diz a espiritualidade e também nos diz Kardec através da sua obra, que nós consigamos nos fortalecer em espírito para que também consigamos permanecer de pé. Esta obra, como bem você o disse já algumas vezes, ela vem trazer de todo o questionamento da própria existência, vem responder nas suas 1019 questões tudo aquilo que muitas vezes nos aflige a alma e cujas respostas nós buscamos aqui e acolá. E este filme veio de uma forma muito terna, de uma forma muito transparente, de uma forma muito limpa, trazer a todos nós essa oportunidade de reflexão, porque aqueles que assistiram esse filme, aqueles que ainda irão assistir, com certeza se reconhecerão em algum momento dessa estrada naquilo que ali está sendo mostrado, traduzido e refletido. Então, as nossas boas-vindas a você, desejosos que o filme continue aí, fazendo o sucesso que está fazendo e que possa realmente mudar a nossa jornada de hora em diante, que esse livro realmente faça parte da nossa biblioteca, faça parte daqueles compêndios que muitas vezes nós buscamos para nos entreter, mas que sabemos que mesmo no entretenimento das nossas leituras, nós estamos amealhando, nós estamos aprendendo. E é com essa certeza, é com essa esperança da renovação, da transformação, que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus nesse instante, dizendo a Ele da nossa gratidão pela oportunidade do caminho, dizendo: Deus de infinita bondade, nos encontramos, Senhor, aqui reunidos em Teu nome, buscando amealhar daquilo que nos falta, para que possamos, Senhor, seguir a nossa estrada, a nossa jornada, com os nossos pés firmes na certeza de que o caminho escolhido nos conduz e reconduz a esse redil de amor que Tu nos preparaste, para que alcançássemos diante daquilo que desejamos para o nosso futuro. Envolva-nos, Senhor, com o Teu manto, para que ao sentir-te presente em nós, possamos saber que de todas as dificuldades que às vezes nos alcançam, tem como única finalidade fazer com que nós queiramos nos modificar naquilo que fomos e somos até então. Envolva-nos, Senhor, com a Tua luz bendita, e que o nosso companheiro, palestrante dessa hora, possa fazer-se perceptível a orientação que emana de Ti, e que Seu verbo fácil cale fundo no nosso íntimo, fazendo com que realmente consigamos, cada um de nós de per si, naquilo que necessita, amealhar o instrumento certo para o seu próprio desenvolvimento e despertar. Abençoe, portanto, os nossos propósitos de bem servir, de bem amar e de bem trabalhar. E que todos nós, envoltos nesse pensamento positivo de transformação e renovação, possamos, neste momento, comungar com o mais alto, fortalecendo todo o nosso ambiente, na esperança e na alegria de viver. Que assim seja. André, desde já passamos a Ti.
Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez. O Filme dos Espíritos, uma homenagem que nós fazemos a um homem extraordinário. Hipólito Leon Denis Rivail, que nós tão carinhosamente chamamos no Brasil e no mundo, né? já que há casas espíritas espalhadas já pelo mundo, de Allan Kardec. Trouxe-nos a lume no dia 18 de abril do ano de 1857 uma obra capaz de tirar-nos da ignorância, compreender-nos pela primeira vez a fé raciocinada, o farol a conduzir-nos a caminho de Jesus. Mas um livro ainda pouco conhecido, dentro do Espiritismo inclusive. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu não vou fazer, não respondo, tá? Mas se eu perguntar aqui, quem aqui já estudou o Livro dos Espíritos, eu aposto, metade vai levantar a mão. E desta metade que levantou a mão, metade está fazendo uma homenagem ao Pinóquio. Então não vou perguntar. Mas eu vou fazer aqui futurologia, adivinhação do futuro. Tenho para mim que nós ainda estudaremos o Livro dos Espíritos reiteradas vezes, durante reiteradas reencarnações, até que possamos compreender toda a pujança, toda a beleza, toda a educação e, por que não dizer, toda a poesia desta obra de 1019 questões. As 1019 grandes questões existenciais humanas, escritas com muito carinho, com muita sabedoria por um cientista, um racionalista. Trabalhou duro para fazer esse trabalho. Durante o dia e à tarde, ele cuidava ao lado da sua esposa Amélie, do seu colégio, prestava ainda trabalho para engrossar renda como contador. À noite ele se reunia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e já à tarde da noite ele ia para casa, abria o seu notebook, né? Recebia e-mails vindos dos médiuns de todos os lugares da França e do mundo, Ctrl+C, Ctrl+V, e montava o Livro dos Espíritos. Foi fácil assim, não foi? Nós sabemos que não. Foi um trabalho árduo, cansativo e feito com muito amor e com muita sabedoria por esse homem fantástico. Eu vou pedir uma ajuda para o nosso amigo aqui, porque a tomada não está funcionando e o notebook vai desligar. Se puder dar um socorro aqui. Mas nós precisamos levar essa obra ao mundo. O mundo precisa conhecer o Livro dos Espíritos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Segundo o IBGE de 2000, declararam-se espíritas 2,6 milhões de brasileiros. Ou seja, sendo esse o número, nós temos um universo enorme de pessoas que precisam conhecer a doutrina. Agora, os veículos midiáticos nos dizem que nós somos entre 20, até alguns veículos falam 30 milhões. Sejamos muito otimistas, somos 30 milhões. Ainda assim, 160 milhões de brasileiros pouco ou nada sabem da doutrina dos espíritos. E no mundo, então, somos 6 bilhões? Nós sabemos que existem casas espíritas, pequenos núcleos espíritas espalhados em vários pontos do planeta Terra. Mas quase sempre são brasileiros que se mudaram para esses países e abriram ali as suas casas espíritas. Ou seja, nós temos um longo caminho pela frente até levar para o mundo inteiro a doutrina dos espíritos. E por que nós vamos fazer isso? Nós queremos que o Brasil seja espírita? Nós queremos que o mundo seja espírita? Eu vou mudar a pergunta. O espiritismo é a religião do futuro? Quem nos responde é Leon Denis, continuador da obra de Kardec, que nos diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque se eu me sinto bem dentro da Igreja Católica, que eu ali permaneça. Se eu me sinto bem na Igreja Evangélica, que eu ali permaneça, e a mesma coisa no islamismo, no budismo, que quer que seja. Mas é preciso que eu conheça a lei divina, que eu conheça como é que se processa as relações entre os planos do espírito e da matéria, que eu saiba que a morte é apenas e tão somente um evento biológico. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos levar esse livro para o mundo inteiro? Um trabalho grande, árduo. Vamos fazer casas espíritas no mundo inteiro. O que vocês acham? Essa é uma das possibilidades.
O fato é que nós precisamos levar esse livro para o mundo. Esse livro precisa chegar no mundo, para que as pessoas compreendam Jesus como nós já o compreendemos. Eu vou dizer para vocês do meu primeiro encontro com Jesus nessa encarnação. Eu era menino, foi um encontro audiovisual, né? Ou seja, acho que já estava sendo preparado lá atrás, né? Eu era menino, tinha 5 anos de idade, e a família começou a me dizer: que bonitinho, está virando um menzinho, vai entrar para a escola. Eu comecei a achar aquilo um grande barato. Chegou a bermudinha, a camiseta, a gravata borboleta, a lancheira, uma grande festa. Chegou o grande dia, papai e mamãe me levou para a escola. Era um colégio de freiras, graças a Deus. Agradeço muito, aprendi muito lá. Me levou até a escola nesse dia, abriu o portão, eu entrei. E ao entrar o portão se fechou, mamãe e papai não entraram. O susto que eu tomei. Todos vocês passaram por isso. Porque aos 5 anos de idade nós estamos habituados a ficar sempre com papai, mamãe, tio, vovó, sempre com alguém que nós temos confiança. Assustei-me, mas fui recebido por uma jovem noviça, uma freirinha em começo de noviciado, muito hábil. Ela pegou a mim e pegou as outras crianças e nos levou a um passeio dentro do convento. O colégio ficava dentro de um convento. Agora vai. E esse passeio era no jardim. Um jardim muito bem cuidado. Parreira em cima, ou seja, sombra o tempo inteiro. Tinha 5 anos, não lembro como se fosse hoje. E entre as alamedas do jardim, as flores e as rosas, tudo finamente cuidado, um cheiro. E a freirinha foi andando com a gente naquele jardim, e entre as flores e rosas, imagens da vida de nosso Senhor Jesus. Figuras. Desde a Anunciação, quando Gabriel avisa a Maria que ela abrigaria em seu ventre nosso Senhor Jesus, até o ápice quando Jesus mata a morte sobrevivendo ao espetáculo nefando da crucificação, na ressuscitação. Aquilo acalmou-me, a mim e as outras crianças. E ela então nos levou para a sala de aula. Aprendemos a fila indiana, mãozinha no ombro da frente, fomos lá felizes, cantarolando para a sala de aula. Quando lá chegamos, ela se apresentou. Notem que impressionante. Primeiro ela apresentou Jesus. Depois ela se apresentou. Cada um de nós, a nosso turno, nos apresentamos. A coisa estava indo muito bem. Quando entra a Madre Superior, uma jovem Madre Superior, de uns 80 anos de idade, mais ou menos. E ela entra trazendo um cartaz debaixo do braço. E eu pensei comigo, devem ser mais belas imagens da vida de Jesus. Eu estava parcialmente certo. Ela mostrou a primeira imagem, estava lá Jesus, bonitão, um anjo de cada lado, cada anjo com a sua harpa, ao fundo nuvens. E ela foi dizendo: aquelas crianças que obedecerem seus pais, que fizerem suas lições de casa, eu não sabia ainda o que era lição de casa, que se alimentarem bem, que dormirem na hora certa, obedecerem os mais velhos, essas crianças passarão uma longa existência na terra, e quando estiverem velhinhas vão morrer e vão para junto deste homem bondoso aqui, que era Jesus. Eu comecei a ficar preocupado. Aí ela mudou a figura. Apareceu um moço vermelho, de chifres, tridente, fogo ao fundo. Mas aquelas crianças, a preocupação foi aumentando. Aquelas crianças que não obedecerem seus pais, que não fizerem suas lições de casa, eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu não ia fazer. Que não obedecerem os mais velhos, que não se alimentarem bem, que não dormirem na hora certa, estas crianças, quando morrerem, vão para junto deste homem aqui. Eu comecei a chorar, porque eu sabia para onde eu ia. E não era para o barbudinho bonzinho. A freirinha me tirou da sala de aula e eu fui chorar no pátio externo. Fiquei chorando ali 30, 40 minutos. Eu costumo dizer que foi o primeiro dia que eu dei oi e tchau para Jesus, porque era muito difícil ficar junto desse homem fantástico, desse espírito maravilhoso, né? Nos anos que se seguiram, a mediunidade da evidência foi se manifestando. E meu quarto à noite parecia uma feira de gente entrando e saindo, e aquilo me desarmonizava, porque eu não dormia à noite, me assustava. E falava para os meus pais: olha, tem gente no meu quarto. Fala besteira, bobagem, coisa da sua cabeça. Mas aquilo me desarmonizava. Agora pensem, como não teria sido diferente se já no jardim da infância a vida de Jesus me fosse apresentada tendo por norte a explicação de O Livro dos Espíritos.
Quem é Jesus, senão o grande governador do planeta Terra, um espírito iluminadíssimo? Quem é o moço de chifres, senão nós mesmos, quando incorremos gravemente em erros e nos desarmonizamos? O que é a morte, senão apenas e tão somente um evento biológico? O que é a reencarnação, senão um evento biológico e educativo? Como é que se processa a ligação entre os planos do espírito e da matéria? O que é a mediunidade dita na linguagem da criança? E por que não dizer por uma freira? Será assim um dia, porque o espiritismo é o futuro das religiões. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós teremos resolvido o problema. Seremos muito em regeneração no instalar de Deus. Mas o caminho ainda é longo para conseguirmos isso. E como é que nós vamos conseguir isso? Vamos fazer casas espíritas. Vamos fazer um acordo com o Votorantim, que nos vai dar o cimento, uma outra empresa vai dar blocos, a outra vai dar cadeiras. Sejamos muito otimistas. Daqui a 30 anos nós teremos casas espíritas espalhadas em todo o planeta Terra. Ainda assim nós teremos um grande desafio: colocar as pessoas dentro das casas espíritas, porque o preconceito ainda é muito grande. Esta casa abençoada de meio século, eu me pergunto o trabalho enorme que seus fundadores não tiveram para trazer pessoas até aqui. Ainda é assim. Diminuiu bastante, mas ainda é assim. Como é que nós vamos fazer isso? Há uns 12 anos atrás, eu trabalhava na TV Cultura de São Paulo e trabalhava em equipe de reportagem. E nas reportagens eu estava sempre lendo um livro espírita, e um amigo, Sandro, evangélico, me fazia perguntas. E eu respondia essas perguntas, e ele achava razão nas respostas. Um dia ele falou para mim: eu quero conhecer uma casa espírita. Eu falei: muito bem, Sandro, eu te levo. 2 dias depois, marcamos, 2 dias depois ele me procura e falou: eu não posso. Por que você não pode, Sandro? Ir numa casa espírita. Por quê? Porque eu sou a terceira geração de evangélicos. Meu avô foi, meu pai foi, eu sou, eu não posso. André, faz 2 noites que eu não durmo de preocupação. Falei: não vá, Sandro, não se desarmonize, não vá. Marcou mais 2 vezes. Deu cano nas 2. Um dia ele chegou, bateu o pé, deu uma de macho, falou: hoje eu vou. Vamos. Coloquei o santo no carro e fomos a caminho do centro espírita. Ele tinha me dado uma canseira tão grande que eu resolvi pregar uma peça nele. Me arrependo, até hoje me arrependo. O carro estava andando, eu virei com o santo e falei: Sandro, antes de chegarmos à casa espírita, nós precisamos dar uma paradinha. Ele perguntou: uma paradinha? Eu falei: isso, uma paradinha. Para quê? Eu falei: é que nós precisamos comprar um frango, uma garrafa de cachaça, 7 velas pretas e 7 velas vermelhas e alguns charutos. O carro estava andando, quase que ele abre a porta e se atira. Não é nada disso, Sandro, fique em paz. Foi à casa espírita e lá permaneceu. Educou-se, percebeu qual é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Mas olha o trabalho que não deu 1. Imaginem 5 bilhões e tanto, que é quem a gente vai ter que apresentar o Espiritismo. E nós vamos ter que apresentar o Espiritismo para esses espíritos todos. Como é que nós fazemos isso? Através da arte. Acessando a criatura nas suas fibras mais íntimas, emocionando, tocando, fazendo rir, fazendo chorar. Despertando o espírito para a verdade da vida que está no seu inconsciente. Basta que nós saibamos acessar. A arte tem esse poder. Esse é o grande papel, tem para mim, da doutrina espírita daqui para diante. O teatro espírita, o cinema espírita, a poesia, a música. Tocando as criaturas nas suas fibras mais íntimas e mostrando como é bonita, como é pujante, como é leve a nossa doutrina. Assim nós conseguiremos. Este projeto é um projeto nascido no ano de 2008, no final do ano de 2008. Um amigo, Eduardo Dubal, estava fazendo um curso de cinema. Nós somos de uma fundação que fica em São Paulo e em Guarulhos, que se chama Fundação Espírita André Luiz. A Fundação Espírita André Luiz é uma fundação saída de uma obra social de 62 anos. Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz.
O Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, é um núcleo que começou muito pequeno, dentro de uma família, se chamava família Castardelli, pai, mãe e 2 irmãos. E um destes irmãos, jovem ainda, cometeu-se de grave enfermidade e veio a desencarnar. E a família continuou o estudo do Evangelho no lar. Naquela época era muito comum, há mais de 60 anos atrás, não havia tantas casas espíritas, que o culto do Evangelho às vezes era acompanhado com manifestações mediúnicas. E o espírito que partiu, João Castardelli, começou a se manifestar e começou a dirigir os trabalhos daquela família. Vieram os vizinhos, vieram os amigos, saíram para as ruas buscando donativos para a construção de uma obra social que eles nem sabiam qual seria, mas eram as orientações dos espíritos. Conseguiram comprar um terreno, construíram um prédio para um orfanato. Eles achavam que era um orfanato simples, tranquilo. E um dia foram visitar uma casa para menores infratores e órfãos e descobriram como é que estavam as crianças deficientes intelectuais e físicas. Imagina se as crianças ditas saudáveis não eram bem cuidadas, imaginem os deficientes intelectuais e físicos. O Espírito, na reunião mediúnica, se manifestou e disse: o trabalho que vocês farão serão para os deficientes intelectuais e físicos. Hoje nós atendemos 1.400 deficientes intelectuais e físicos. 600 vivem conosco 365 dias por ano. Ou foram tirados pelo poder, pela justiça dos seus pais, ou seus pais abandonaram, ou seus pais não conseguiram cuidar. 600 vivem com a gente. E outros 800 são atendidos em unidades ambulatoriais. Tratar deficientes intelectuais e físicos é muito prazeroso, porque nós colocamos a caridade em ação. E é muito barato também, não custa muito dinheiro. A instituição custa só perto de 8 milhões de reais mês. É só isso que nós vamos buscar todos os meses para poder cuidar desses nossos irmãos. E como é que nós banimos a deficiência da Terra? Talvez os cientistas digam seleção de embriões saudáveis. É assim que nós baniremos a deficiência da Terra. Nós bem sabemos que uma das razões da deficiência é quando nós transgredimos a lei divina de tal forma que lesionamos o nosso corpo espiritual e não temos condições de, numa próxima encarnação, encarnarmos um corpo são. E aí a Divina Providência, por amor, oferta-nos um remédio um tanto amargo, que é uma encarnação expiatória como deficiente. E é assim que nós alcançamos a cura. Mas nós precisamos banir a deficiência da Terra. Por isso a importância da divulgação do Espiritismo. Não para converter pessoas em espíritas, mas para educar espíritos quanto à lei divina. Saída das casas André Luiz, a Fundação Espírita André Luiz, que faz um trabalho de rádio, TV, editora e distribuidora, e agora cinema. Este projeto nasceu no final do ano de 2008. Este amigo da Fundação Espírita André Luiz, o Eduardo, estava fazendo um curso de cinema na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. E ele nos trouxe a seguinte informação: André, no curso que tem duração de 2 anos, os jovens aprendem as melhores técnicas de filmagem, de iluminação, de captação de áudio, de montagem, de obtenção de recursos, de finalização, de distribuição e de auferir lucros em toda a cadeia cinematográfica. Eles aprendem tudo. Só que não existe nenhuma preocupação quanto ao conteúdo que eles levam às salas de cinema. Durante o curso eles fazem 3 filmes de curtas-metragens. Quase sempre, 99% das vezes, os filmes deles tratam de suicídio, álcool, drogas e sexualidade desregrada. Quase que poeticamente. Quase que dizendo que se suicidar é muito bom, é muito bonito. Aí o Eduardo trouxe a ideia. E se nós fizéssemos um concurso de curtas-metragens espíritas? Pensei comigo, a ideia é boa, mas deve custar um dinheiro. A Fundação já faz rádio, faz TV e faz livros. Pensei comigo, se eu pedir dinheiro para a diretoria da Fundação para fazer cinema, eles vão me mandar para a desobsessão. Lembrei de um amigo, um advogado de São Paulo.
Ele algumas vezes me disse o seguinte: André, eu conheço um banqueiro que patrocina projetos do bem. Se o projeto for sério, ele dá o dinheiro, ele assina cheques, mas ele exige seriedade na aplicação dos seus recursos. Perguntei para o Silvio: é mesmo, Silvio? Quem é esse que banqueiro? É difícil chegar nele? Ele falou: não, é tranquilo, é bastante tranquilo, não tem secretária, não tem intermediário, é tranquilo. Quem é esse banqueiro? Por favor, Silvio. Ele falou: o nome dele é Jesus Cristo. Eu conhecia Jesus médico, educador, psicólogo, banqueiro não. Até marqueteiro eu conhecia, banqueiro não. Mas eu resolvi não discutir com o Dr. Silvio. Sentamos e nos debruçamos sobre um documento corporativo, um plano de negócios. Um documento que qualquer empreendimento corporativo desenha, escreve para que a empresa goze de boa saúde. O que é a empresa, que produto ela vai fazer, durante quanto tempo, quanto vai custar, para qual público, um plano de marketing, qual é o retorno do investimento. Debruçamos sobre isso durante 2 semanas, escrevendo o projeto Mundo Maior de Cinema. Foi desse jeito, gente. Quando colocamos o ponto final, um amigo espírita, que é advogado e é psicólogo, o Dr. Abandonato, entrou na nossa sala e disse-me o seguinte: eu tenho uma cliente que é uma senhora que acabou de ganhar uma herança e ela não precisa do dinheiro. Quer dar o dinheiro para mim, mas eu não sou centro espírita e não sou instituição beneficente. Vocês têm algum projeto aí para isso? Eu comecei a tremer. Chamei a secretária e falei: segura o homem. Serve café, serve chá. Se ele pedir cerveja, serve, mas não deixa ele embora. Entregamos o projeto para ele. Depois de 1 semana, Jesus assinou o primeiro cheque. Mas aí faltavam mais outros tantos, né? Mas eu olhei para o Eduardo e falei: acho que esse negócio de Jesus banqueiro é sério mesmo, Eduardo. Aí mandei para o Dr. Silvio Simonato, que disse que Jesus era banqueiro, um homem de muitas posses. Pensei comigo, ele deve trabalhar nesse banco. Mandei para o Dr. Silvio. Depois de mais 1 semana, nós tínhamos o segundo cheque. E aí fomos às universidades de cinema, fomos aos cursos de audiovisual e dizíamos para os jovens: seu jovem, o senhor escolheu o cinema para ser a sua profissão? Nós te damos dinheiro, nós te damos as câmeras, os microfones, a iluminação, te damos as ilhas de edição, te damos os profissionais que vão trabalhar ao seu lado ao longo do projeto e colocamos o seu filme numa sala de cinema. A gente só faz uma exigência: que o teu filme explique capítulos do Livro dos Espíritos. E assim, ao longo do ano de 2009, será que eu aguento? Então, eu tenho que falar até 9h15, se Deus quiser eu aguento. Vou tentar não gritar também, então. Então, ao longo do ano de 2009, nós fizemos 8 curtas-metragens que tratam do seguinte: recebemos mais de 100 roteiros vindos de várias partes do Brasil. E esses filmes, escolhemos 8, formamos uma equipe de profissionais de cinema, que não eram espíritas, para que eles analisassem os roteiros recebidos. Recebemos mais de 100, filmamos 8 curtas-metragens, que tratavam dos capítulos Deus, a criação, os espíritos, retorno da vida corporal para a vida espiritual, a morte, retorno da vida espiritual para a vida corporal, a reencarnação, lei divina, lei de sociedade, esperanças e consolações. Todas peças de ficção, histórias do cotidiano, que no decorrer destas histórias explicavam esses capítulos do Livro dos Espíritos. E o que mais nos alegrava, à medida que os roteiros chegavam, nós não encontrávamos jovens espíritas. E era bom isso, porque os nossos jovens da mocidade espírita, graças a Deus, têm menos problemas estão mais vacinados contra suicídio, contra aborto, contra drogas, contra alcoolismo. Agora, os outros jovens que não tiveram nenhuma religiosidade ou tiveram pouca religiosidade, estes estão bastante expostos e correndo o risco de serem pacientes das casas André Luiz no futuro. As pessoas às vezes falam: deve custar um dinheirão fazer divulgação espírita. Custa. A fundação custa outro tanto.
Mas se nós não fizermos nada para educar as criaturas hoje, daqui a 100 anos, os 8 milhões não serão suficientes. Nós talvez precisemos de 20 milhões. Então é necessário educar as criaturas hoje. Recebemos mais de 100 roteiros. Nesse período mudou a diretoria da fundação. Nós ganhamos uma nova diretora. Assim que ela tomou posse, ela ligou para mim e com muito amor no coração, ela disse: você está louco? Filme que mostre dramaturgicamente o filme dos Espíritos, isso vai ser um fiasco, André. Eu falei: então venha ver, nós já tínhamos filmado o primeiro curta-metragem. O primeiro curta-metragem fala que é Deus. Se for a sua consistente, eu vou mostrar o curta-metragem para você. E ela se depara com uma história de um pai, um homem simples, um caiçara, um artesão, que à beira do mar é perguntado pelo seu filho: pai, que é Deus? E ele, valendo-se do mar, do céu, das árvores, de toda a beleza e a exuberância presente no cenário, pergunta ao filho: filho, quem fez isso? Não fui eu. Por trás de toda a criação há um Criador. Isso tudo dito de uma maneira poética e bela. Essa nossa querida companheira se emocionou e disse: nós precisamos fazer que esse projeto dê certo. A segunda etapa do projeto era a escrita de um roteiro de longa-metragem que teria a incumbência de reunir fragmentos dos curtas-metragens. Os profissionais de cinema contratados nos diziam que isso era impossível. Vai ficar parecendo um Frankenstein, uma colcha de retalhos. Mas nós somos teimosos. E a nossa teimosia tinha fundamento. Porque no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se todos são médiuns, a resposta é sim, todos são médiuns. E nós nos lembrávamos de uma dupla que havia escrito alguns livros em parceria. Chico Xavier escrevia o capítulo 1 na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Valdo Vieira escrevia o capítulo 2 na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Chico 3, Valdo 4 e assim sucessivamente. Ao final reuniam e ali havia um único livro, não uma colcha de retalhos, não um Frankenstein, com começo, meio e fim. Evidente que sim, quem contava a história eram espíritos. Então nós pensamos com isso. Os espíritos é que se virem e contem a história desse bando de médiuns, entre aspas, né? E assim foi o projeto Mundo Maior de Cinema. Quando nós havíamos escolhido o 5º roteiro de curta-metragem, nós começamos a escrever a história que teria incumbência de reunir as outras 8. E só uma história vinha na minha cabeça para reunir estes curtas-metragens. Há mais de 10 anos eu estava assistindo uma palestra, não me lembro quem era o palestrante, não me lembro muito bem da história também, me lembrava de nuances da história. Mas ele nos dizia que a época de Kardec, na Paris do século XIX, um homem no auge da sua desesperança procura a Ponte Marie sobre o rio Sena para dar fim à sua vida. E naquele que lhe seria um instante fatal, buscando impulso sob a murata para tirar-se às águas do rio, ele encontra um volume, toca no volume, o volume vai ao chão, ele apanha, era o Livro dos Espíritos, e esse homem não se mata. Pensei comigo, um filme na Paris do século XIX, o cheque vai ser alto e Jesus não vai assinar. Então vai ser na Marginal Tietê, século XXI mesmo. E aí criamos a história de Bruno Alves, o barbudão à esquerda em cima. Mas eu queria, para criar essa história, eu queria achar esse livro. Fui a Obras Póstumas, fui à Revista Espírita, perguntei para amigos, conhecedores da doutrina, ninguém sabia onde é que estava. Hoje todo mundo sabe. Na palestra alguém grita assim, mas na época ninguém sabia. Acho que não era para saber mesmo. Então pensei comigo, vai ter que ser na mediunidade mesmo. E começamos a escrever a história do Bruno Alves. Um roteiro de cinema é uma peça que às vezes demora anos para ser escrita. Nós escrevemos o primeiro tratamento do filme de agosto de 2009 a janeiro de 2010. Primeiro tratamento. Depois nós reescrevemos o filme, o roteiro, mais 13 vezes. E você escreve, analisa, chama profissionais, as pessoas se debruçam sobre o roteiro, está bom, que não está, tira isso, corta aquilo, coloca aquilo outro, né?
nós estávamos no 8º tratamento do roteiro, o Eduardo apareceu e falou assim: achei o livro. Já estava escrito a história. O nome do livro é Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Vários espíritos escreviam, passavam mensagens nesse livro. E a história em questão é ditada pelo espírito Hilário Silva. Eu li a história e o queixo caiu. O nome do personagem era Joseph Perrier. E Joseph Perrier, assim como Bruno Alves, tinha perdido seu emprego. Joseph Perrier, assim como Bruno Alves, tinha perdido sua esposa. O Chico Xavier e o Valdo Vieira só não colocaram que ele bebia, mas acho que eles erraram, que ele bebia também, porque o nosso é alcoólico, né? Mas o que mais nos impressionou é que Joseph Perrier, ao encontrar o Livro dos Espíritos, abre e existe uma dedicatória na contracapa. E quem assina essa dedicatória é A. Lohan. No nosso filme também existe uma dedicatória. E quem assina a dedicatória é André Luiz. A.L. nos dois casos. Mostrando que a espiritualidade estava do nosso lado o tempo inteiro. A primeira etapa, que é a etapa dos curtas-metragens, culminava com a exibição dos filmes numa tela de cinema. Exibimos numa tela de cinema, numa sala de cinema da Avenida Paulista, em São Paulo. E foi um dia de grande festa. Nós premiamos os jovens que participaram durante o projeto. Das 8 equipes presentes durante o projeto, 7 eram formadas por equipes que não conheciam nada de doutrina espírita. Eles conheciam de cinema. E era o que nós precisávamos que eles conhecessem. Porque o Espiritismo Allan Kardec apresentava para eles. E nesse dia nós entrevistamos alguns desses jovens. E nós ficamos muito felizes quando o jovem integrante da 7ª equipe vencedora nos disse o seguinte: o projeto Mundo Maior do Cinema para mim teve dupla importância. Primeiro, que me forneceu condições de exercitar a profissão que eu escolhi para ser a minha profissão. E segundo e mais importante, foi o meu primeiro contato com a doutrina dos Espíritos. E isso mudou a minha vida. Então isso estava mostrando que realmente o caminho estava correto. Premiamos os jovens que se destacaram ao longo do projeto de curtas-metragens e montamos a equipe que filmaria o filme dos Espíritos. Roteiro pronto, faltava um cheque grande. E eu já não encontrava mais o banco de Jesus com tanta facilidade, né? Pensei comigo, não vai assinar esse cheque agora. Olhava para o céu, não sei porque a gente acha que ele está lá, né? Olhava para o céu e tentava irritá-lo, que também é impossível, né? Dizia: duvido que o senhor assine esse cheque agora. E ele assinou. Mandei descontar logo e comecei a filmar logo para ver se tinha fundos o cheque, né? Chegou o cheque, começamos a filmar no dia 18 de abril do ano de 2010. Fizemos questão de abrir câmera neste dia, porque era o dia também que se comemorava o aniversário do Livro dos Espíritos. Aí muitos dizem assim para mim, me perguntam: deve ter sido um dia tão feliz na sua vida, né? Não foi não. Foi um dia desesperador. Entre a equipe apenas jovens, todos primeiro longa-metragem. Eu, mais 20 anos de profissão em audiovisual, cinema, TV, mas nunca tinha dirigido um filme. O set de filmagem eu via, de Dieter Mussum Zacarias, todos atabalhoados, perdidos no set de filmagem. Os atores, todos atores muito experimentados, mas nós, a verdade, todos de uma certa forma iniciantes, né? Nós filmávamos 12 horas por dia. Alguns de nós tínhamos dupla, tripla função. Então nós terminávamos as filmagens e ficávamos discutindo os problemas dos dias subsequentes. Naquele dia eu parei, pensei e falei: Jesus Cristo, o que eu fui inventar? Por que eu fui inventar esse projeto, né? Ainda faltavam 29 dias. Eu vou contar um fenômeno para vocês. Mas a espírita não gosta de fenômeno, é melhor não contar não, né? Quando nós estávamos no 15º dia de filmagem, aconteceram vários fenômenos ao longo das filmagens. Mas o mais importante para mim é esse que eu vou contar para vocês. Quando nós estávamos no 15º dia de filmagem, nós estávamos filmando dentro das casas André Luiz. Nós fizemos questão que um momento do filme se passasse nas casas André Luiz. O personagem interpretado pelo Nelson Xavier
que não é Chico Xavier no nosso filme, não é, chega, né? Já fez 2, antes que ele coloque a boininha e saia fotografando de fato. Ele no nosso filme interpreta um psiquiatra que trabalha nas casas André Luiz. E nós estávamos filmando nas casas André Luiz, onde ficam os nossos irmãos deficientes intelectuais e físicos, que nós os chamamos de crianças carinhosamente, porque a idade mental é sempre de uma criança. Tem lá de 2 anos a 60 anos de idade, mas nós os chamamos todos de crianças. E nós estávamos filmando dentro das casas André Luiz, lá pelo 15º dia de filmagem. E eu sou espírita, né, gente? Portanto, sou uma pessoa muito boa, muito amoroso, muito paciente. O pessoal de casa conhece bem, né? E no 15º dia de filmagem eu tinha um sonho: desencarnar a equipe inteira. Eu queria dar fim neles, mas não podia, por 2 motivos. Primeiro, porque eu precisava dele por mais 15 dias, e o mais importante, que a doutrina espírita nos diz que é melhor não dar fim em ninguém, não. Então nós estávamos filmando nas casas André Luiz. Estava um dia muito tenso, com muitos problemas pela frente. Confesso a vocês, com bem pouquinha fé, bastante desesperança, cabeça pesada, ombros pesados, chateado, eu diria até que magoado, por incrível que pareça. Olhava para as portas da instituição e pensava: se eu sair correndo e não voltar nunca mais, será que não falta de mim? E ali 4 amigos da equipe técnica trazendo problemas para que nós resolvêssemos. Eu queria desencarnar os 4. Né? E naquele momento de sofrimento, acreditem, é um sofrimento isso, alguém me abraça. Abraçou por trás, girou, colocou sua cabeça no meu peito, começou a fazer carinho em mim. Era uma das crianças das casas André Luiz. Não disse palavra alguma, sequer de seu rosto. Virou-se, foi embora, harmonizou-me, deu-me paz. Não disse palavra alguma, mas disse tudo, e eu compreendi. Disse: fique em paz e faça o seu trabalho. Naquele instante eu fechei meus olhos e jurei que não ia reclamar mais. Reclamei os outros 15 dias todos, mas fizemos o trabalho. Vou contar mais um fenômeno. Dá tempo. O filme começa em 1943, na Paris, invadida pelos nazistas. Para quem não sabe, as 2 grandes guerras mundiais foram responsáveis pelo quase desaparecimento do espiritismo da Europa. As casas espíritas, os núcleos de estudos espíritas foram fechados, e as obras espíritas, espiritualistas, filosóficas, que tinham condições de tirar aquele povo daquele jugo, foram queimadas, foram destruídas pelos nazistas. O filme começa com um livreiro francês enviando um exemplar do Livro dos Espíritos para o Brasil, mais precisamente para a cidade de Cajazeiras, na Paraíba. E nós fomos a Cajazeiras filmar. O filme chega em 1943, o livro chega em 1943, na Paraíba. E a locação em si é uma casa de taipa. Para quem não sabe, casa de taipa é uma casa construída de madeira e barro e em cima palha. Hoje no Brasil tem muito pouco, porque o barbeiro ali se instala e o barbeiro propaga a doença de Chagas, né? Então o Ministério da Saúde, as Secretarias da Saúde estão dando fim a esse tipo de habitação. Nós achamos uma lá na casa em Cajazeiras e fomos filmar. Era longe de qualquer coisa. Então eu disse ao pessoal da equipe: falei, gente, não podemos esquecer nada, porque não tem jeito de voltar. Pegamos, entramos na perua e fomos lá para o local da filmagem. E eram 4 personagens: um cangaceiro, um padre e um casal de lavradores. No primeiro dia o padre não filmava. O ator que interpretaria um padre não filmava. E ele perguntou assim para mim: eu posso vestir a batina para ir entrando no personagem? Pensei que o meu camarada deve ser maluco. 40 graus o cara quer botar a batina, né? Mas cada maluco com a sua mania pode colocar a batina e fica em paz, meu irmão. Ele colocou a batina, nós ficamos filmando, e eu olhava para ele e estava lá debaixo de uma sombra de uma árvore. Em determinado momento eu olho para ele, ele está com o cocoroco de um chapéu na cabeça. Ok. Filmamos o primeiro dia, terminamos a filmagem. No segundo dia, na parte da manhã, ele ainda não filmava. Em determinado momento estou filmando, olho para ele, ele está com a aba do chapéu também. Quando chegou o momento dele filmar, chamei: Fernandes, vamos lá, meu irmão. Ele perguntou para mim: o que eu uso na cabeça? Eu falei: o chapéu.
Mas esse aqui é. Nossa, que estranho. Por quê, Nancy? Porque a equipe esqueceu de trazer o chapéu. Mas esse aí está na sua cabeça, Nancy. Eu fui fazer xixi no mato ontem lá, achei o cocoroco. Fui fazer xixi no mato do outro lado hoje, achei a aba. Não me perguntem que fenômeno é esse. Mas está lá no filme. E outros tantos pessoais, outros tantos que nós não soubemos, como uma atriz que dizia que morria de medo da morte e que se apaziguou depois de ter interpretado o papel dela no filme. Esta mesma atriz, pasmem, estava há um ano fazendo laboratório para participar de um filme em que ela interpretava uma paciente que tinha câncer. O filme não aconteceu. Ela chegou no nosso filme prontinha para o papel. E outros tantos. O protagonista estava deixando a barba grande porque ele ia fazer um filme que não fez nunca. Estava deixando o nosso filme. Não sabia ele que estava deixando o nosso filme. Depois filmamos o filme, um processo de 30 dias de filmagem. Graças a Deus não desencarnei ninguém. Nós passamos ao processo de edição. A montagem, né? Processo de 3 meses, mais ou menos. Montamos e depois fizemos questão de começar a chamar as pessoas para ver, para assistir. A dona de casa, o doutor, o cinéfilo, a pessoa que gosta de TV, o cineasta, o jovem, o adulto, o idoso. E na medida que essas pessoas iam assistindo o filme, nós íamos colhendo as impressões delas e íamos garimpando, acertando os detalhes do filme. Quando o filme estava arrumadinho, eu fiz questão. Vamos chamar um padre e um pastor para assistir o filme. Para chamar, a gente chama, precisa ver se eles vão, né? Foram os dois. Não acreditei, mas foram. Tudo bem que o padre foi com crucifixo desse tamanho, mas foi. Exibimos o filme e quando terminou a exibição, eu acendi a sala de projeção, olhei para os dois, né? O que vocês acharam? O padre disse, olha, o pastor não falou nada, entrou muito separado, mas o padre falou assim, olha, nós não acreditamos nessa coisa de mediunidade, de reencarnação, mas o filme traz uma mensagem de paz tão bonita que a sociedade precisa desse filme e vocês estão de parabéns. Então nós compreendemos que realmente o caminho, mais uma vez, estava correto. Aí precisávamos ir aos distribuidores. Sem o distribuidor, o filme não chega no cinema. Fomos em um, olha, esse ano estamos sem dinheiro. Fomos em outro, quem sabe no ano que vem. Fomos em outro, a gente só entra no projeto se a gente tiver desde o roteiro. Fomos ficando preocupados, né? Era uma quinta-feira, nós chegamos a Paris Filmes. Pegamos o DVD para o presidente da Paris Filmes, ele falou para mim, eu sou rápido na minha avaliação, segunda-feira, 9h30, eu digo para vocês se a Paris Filmes vai distribuir o filme ou não. Isso era uma quinta-feira, né? Eu não dormi da quinta para a sexta, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, domingo para a segunda. Aliás, estou voltando a dormir agora. Na segunda, você já viu como é que caça rã? Caça rã, você entra no charco com uma lanterna, você acha a rã, você joga a lanterna dela, ela para. Está a tela, você pisca, né? Segunda-feira, 9h30, eu estava assim com o telefone, para. Esperando ele tocar. 9h30 nada, 10 horas nada, 10h30 nada, 11 horas nada. 11h30 toca o telefone, ele é presidente da Paris Filmes. E aí ele nos diz dois lá no telefone, o filme é muito bonito. E nós vamos distribuir o filme. Então vocês imaginam a emoção que nós sentimos uma hora dessa, né? Mas aí depois já vem a razão, logo na sequência. Faltava um grande cheque da finalização. E eu já não tinha mais ideia nenhuma de onde viria a assinatura de Jesus nesse cheque. Os meus amigos donos de empresa que têm dinheiro já estavam me visitando, me viam fugindo de mim, não atendiam o telefone, não respondiam e-mail. Né? Aí eu falei para o Márcio, Márcio, nós temos um problema, falta o dinheiro da finalização. Então nós temos um problema mesmo, porque a Paris Filmes não coloca dinheiro em finalização, só dinheiro em distribuição. Aí ele parou, pensou, mas a minha mãe ajudava as casas em Guarulhos. Então neste filme nós vamos colocar dinheiro. Ou seja, provavelmente à noite ele dormia, saía do corpo, a mãe dele ia lá e falava assim, vai botar dinheiro sim, vai botar dinheiro sim. Então estávamos chegando ao final da epopeia de 3 anos de trabalho. Entramos no processo de finalização, no processo de dom. O cinema é muito meticuloso, muito minucioso. E esse filme nós entregamos
nos cinemas do Brasil no dia 7 de outubro, em mais de 140 salas. Eu diria, eu posso dizer com muita segurança e com muita paz no coração que esse filme foi fenômeno do início ao fim. Porque nós estávamos absolutamente despreparados para fazê-lo, essa é a verdade. Nós não tínhamos ideia nenhuma de onde chegaríamos. Nós tínhamos fé que chegaríamos em algum lugar, mas não sabíamos que chegaríamos onde chegaríamos. No contrato com a Paris Filmes, nós tínhamos uma cláusula que dizia o seguinte: se a Rede Globo entrar, nós garantimos o filme em 80 salas. A Rede Globo não entrou. Sabe quantas salas nós estamos no Brasil? Em mais de 148 salas. O movimento espírita começou a pedir o filme para o exibidor. O exibidor começou a pedir o filme para o distribuidor. Fenômeno novo na cinematografia nacional. E nós estreamos com 148 salas. O processo de promoção, que não conta com o Globo, sabe qual é? Somos nós palestrando, são cartazes e folhetos sendo enviados, Facebook, Twitter, Orkut, e-mail, telefonemas, né? Nós temos uma equipe muito grande de divulgadores, tá? Que é formada por um encarnado e um monte de espíritos, e fica ligando para as casas espíritas, para as federativas, pedindo, pelo amor de Deus, apoio e ajuda. E é assim que nós chegamos em 148 salas de cinema. Para contar a história do Bruno Alves, que no auge da sua desesperança, por ter perdido sua esposa, por ter perdido seu emprego, por ter envolvido com o alcoolismo e não encontrando mais razão para viver, procura a ponte das bandeiras sobre o Rio Tietê para matar-se. E naquele que lhe seria um encontro com a morte, ele encontra a vida através do livro dos Espíritos. E começa a perceber que a proposta de Jesus para com as nossas vidas é de luz, é de paz, é de amor. Começa a perceber que por mais que uma noite seja de dor, no dia seguinte o sol nasce. Compreende que somos protagonistas da nossa história e que cabe apenas e tão somente a nós movimentarmos para a felicidade. E essa é a proposta que Jesus traz para as nossas vidas. Jesus não resolve os nossos problemas. Nós é que resolvemos os nossos problemas com o auxílio de Jesus. E esse personagem começa a conhecer o personagem dos curtas-metragens. Começa a perceber que eles também sofreram, mas que eles também suplantaram o seu sofrimento. Venceram as suas lutas. É um filme humano. Diferente dos outros filmes extraordinários. A cinematografia brasileira já está no 5º filme. Nós tivemos Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, Chico Xavier, o filme, 2 filmes extraordinários, de 2 espíritos extraordinários, mas nós não conseguimos ainda nessa encarnação ser Bezerra de Menezes ou Chico Xavier. O próximo filme foi Nosso Lar, o filme. Não temos pressa nenhuma em chegar em nosso lar. Isso. O próximo filme, As Mães de Chico Xavier, que explicou o consolo através da psicografia, quando os espíritos dizem aos seus entes queridos que a morte não existe, que eles venceram a morte. O nosso filme é um filme para quem está encarnado agora. É um filme para quem está na luta do dia a dia, para quem está em depressão, para quem está com alcoolismo, para quem perdeu um amor, para quem perdeu um emprego, mas para quem sai da depressão, para quem cura-se do alcoolismo, para quem encontra um novo amor, um novo emprego e uma nova proposta de vida educativa e harmoniosa. E é essa proposta que Jesus nos traz através da nossa querida doutrina espírita. No elenco nós temos o Reinaldo Rodrigues, que é um jovem talento do grupo Tapa de Teatro. O grupo Tapa de Teatro é o grupo de teatro brasileiro mais premiado, com a esquerda lá. À direita, o Nelson Xavier, que interpreta o psiquiatra que trabalha nas Casas Bravis. Nós temos a Ana Rosa, que é a atriz que está no Guinness Book como atriz que fez mais novelas, fez muito cinema, na cinematografia. Agora ela está brincando, falou assim que ela agora vai pedir para o Guinness Book inclusão dela como atriz que fez mais filmes espíritas, né? Porque ela fez o Bezerra e ela fez Chico Xavier e fez Nosso Lar, só não fez As Mães de Chico Xavier, e agora fez o filme dos espíritos. Nós temos o Enio Gonçalves, que é um atorzaço de TV, especialmente de teatro e cinema, fez muita TV na TV Tupi, muita novela na TV Tupi, na TV Globo também, e hoje é diretor e ator de teatro,
e ator de cinema. Nós temos a Ed Fraser, que é uma atriz talentosíssima, foi apresentadora de programa de culinária na década de 70, fez filmes maravilhosos, fez muita novela. Nós temos a única atriz brasileira que ganhou o Prêmio Internacional de Cannes pelo filme Linha de Passe, de Walter Salles, que é a Sandra Corvelloni. E nós temos um grande elenco. Aí temos uma que eu adoro falar dela, que é a Luciana Gimenez. Aí muitos espíritas falam assim para mim, mas Luciana Gimenez? Mas por que não? A proposta espírita é de inclusão, é de abraçamento, né? E as pessoas, às vezes, estão cansadas de fazer o que elas fazem. Só que nós ainda damos ibope para alguns programas de televisão, para alguns programas de rádio. E as pessoas vão ali ficando. Fez o nosso filme, não pediu cachê, fez um papel de uma mulher de 70 anos de idade. O processo de caracterização demorou cerca de 4 horas para ela ficar parecendo uma pessoa de 70 anos de idade. E trabalhou feliz da vida. Feliz da vida. Estava trabalhando para Jesus. As pessoas estão ávidas para trabalhar com Cristo. Basta que nós saibamos contratá-las para trabalhar para Jesus. Esse é o filme que chegou agora no dia 7 de outubro. E nós estamos aí numa luta grande para levá-los a todo o Brasil. Graças a Deus está dando certo. É o filme brasileiro mais assistido do primeiro final de semana de estreia. E nós não estamos lutando contra poucos filmes, não. Lutando a boa luta, né? Porque tem espaço para todo mundo. Mas os filmes Meu País, com Rodrigo Santoro, ficou abaixo da bilheteria do nosso filme. Capitães de Areia, Jorge Amado, Lázaro Ramos, ficou abaixo da bilheteria do nosso filme. Com um trabalho de promoção que inclusive contou com a Globo. E ficou abaixo do nosso filme. Apanhamos da crítica, mas vocês não têm ideia. Mas apanhamos gostoso mesmo, sabe? Uma delícia. Sabe o que é se abrir todos os jornais e ver seu nome taxado de vermelho? Mas o que é muito legal, os comentários e os e-mails que chegam, em número muito maior, das pessoas dizendo, olha, chorei muito, mudou a minha vida, que coisa maravilhosa, como me fez bem, e tantos outros, né? Chegam aos montes, graças a Deus. Chegou um que me chamou muita atenção, de uma senhora que dizia o seguinte, eu cheguei no cinema, não sou espírita, cheguei no cinema para assistir um filme, cheguei atrasada. Mas é assim mesmo. Né? E olha, era o que eu precisava na minha vida. Era exatamente o que eu precisava na minha vida. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para convidar vocês a prestigiarem este filme. Estejam conosco. Vamos lotar as salas de cinema. Aqui em Brasília são 6 salas de cinema. Né? Nós não contamos com a Rede Globo, porque nós não tivemos dinheiro para isso. A Rede Globo entrava no nosso filme. Só quando abrisse a primeira bilheteria, nós estaríamos devendo 450 mil reais para eles. Nós dissemos, não precisa. Está aqui a Rede Globo. Movimento Espírita. O Movimento Espírita vai ser a nossa Rede Globo, e assim tem sido. Cada um de vocês tem o poder de levar 10 pessoas para os cinemas. A renda desse filme será revertida para as casas, uma parte da renda para a construção de ambulatórios que tratam deficientes intelectuais e físicos das casas angelavis. O restante para aquelas pessoas que investiram no filme e para a divulgação da doutrina espírita. E nós temos um sonho. Nós temos um sonho de fazer muitos filmes espíritas. É um sonho que precisa de muito planejamento, de muita perseverança. Nós temos um sonho, por exemplo, de fazer, quem sabe, olhem só, a história de Jesus contada pela doutrina espírita. Vocês imaginaram quanta coisa bonita a gente não vai conseguir levar para o mundo desse espírito extraordinário que brilhou e que nos mostrou um caminho de luz e de paz? Para que isso aconteça, é necessário que a cinematografia espírita vá cada vez melhor. Esta é uma grande caridade que estaremos fazendo para nós mesmos, para que alcançamos esse planeta de regeneração que nós tanto desejamos. Para finalizar, eu vou mostrar o teaser do filme e depois, na sequência, eu preciso de mais 30 segundinhos para encerrar.
Não sou teu amigo. É justiça. Acabei com ela. Agora eu quero. E agora o quê? Alguns podem mudar a vida, outros, o que vem depois dela. O filme dos espíritos. Breve nos cinemas. Acende a luz, né? Vocês viram que tem um espírito obsessor no filme, né? Todo mundo percebeu direitinho, né? Então, quem comprar o DVD pirata ou baixar o filme na internet, ele vai ver. E não tem passe de desobsessão que vai tirar ele da casa de vocês. Brincadeiras à parte, estejam conosco para que nós possamos fazer desse filme um grande sucesso. O Livro dos Espíritos merece isso. Allan Kardec, nosso querido codificador, merece isso. Se nós fizermos desse filme um sucesso, quem sabe ele não seja traduzido para o inglês, italiano, para o alemão, para o mandarim, para o francês. E quem sabe nós não levemos de volta à França o filho direto que a França nos deu. Estejam conosco para homenagear.